Para pagar uma conta nos dias de hoje não basta apenas ter dinheiro, é preciso muita paciência. Isso porque a cada dia as filas parecem crescer mais e mais. E mesmo com a tecnologia disponível no autoatendimento e com o número de profissionais atendendo aos consumidores, as filas de espera não deixam de existir. Geralmente o horário de maior movimento é de 10 da manhã a 1 da tarde, mas isso varia de acordo com o local e depende também do dia da semana ou do mês. Quem tem apenas um pagamento para fazer, quando a demora é muito grande, acaba desistindo. Desiste pela quantidade de gente. Até outra moça que estava lá em cima falou, vim aqui tal hora e tá a mesma coisa. Não tá andando. Se a gente não tem nada que fazer, tudo bem, mas eu tenho outras coisas que fazer, então fica difícil. Já cheguei, entendeu? Eu tenho outras coisas que fazer, então você acaba perdendo. Nós temos 3 terminais e as minhas atendentes, elas são bem rápidas mesmo. Então, por mais que pareça grande a fila, mas a fila é rápida, muito rápida. De acordo com o advogado Márcio, que coordena o PROCON de Guaxupé, existe uma lei municipal que determina um prazo máximo para a espera nas filas. E esse tempo deve ser cumprido pelas agências bancárias, casas lotéricas e agências financeiras. É obrigado, por lei, a ter o cartaz indicativo com o tempo previsto para atendimento e com o telefone do PROCON municipal. Em âmbito nacional, a lei determina um prazo máximo de 30 minutos para atendimento nos caixas dos bancos, mas nas localidades em que a lei municipal determina um prazo menor, este é que fica valendo. No caso de Guaxupé, o tempo máximo de espera é de 15 minutos em dias comuns e de meia hora nas vésperas e após os feriados prolongados e ainda em dias de pagamento do funcionalismo público. Mas existem cidadãos que alegam ter ficado bem mais tempo nas filas. Está demorando muito, a gente chega, demora, atender, eles melhoram o banco, mas não melhoram o atendimento. Aumenta a caixa, estraga uma coisa, estraga outra, eu acho meio desagradável. Hoje quanto tempo você perdeu aqui? 20 minutos. Ai, tá horrível, tá muito grande a fila e não tá dando para ficar, sabe? Porque tá muito lento também, os caixas também, sabe? Tem uma lei aí, que 15 minutos só para fila, mas só que isso aí acho que não é cumprido, né? Eu não sei onde que fizeram isso aí, quem que fez essa lei, né? Quando o tempo máximo determinado por lei for extrapolado, os cidadãos devem procurar os seus direitos junto ao PROCON. Márcio conta que no final do ano passado foram muitas as reclamações. Aquele que se sentir lesado por uma delonga aí nesse tempo, pode estar procurando o PROCON, nós vamos notificar o banco e estar agindo de acordo com a lei para aplicar as sanções aí inerentes ao caso. Márcio conta que numa das reclamações recebidas pelo PROCON, o consumidor chegou à agência e retirou a senha ao 12h15 e foi atendido 1h20 depois. O banco ele é obrigado a fornecer a senha com o horário de entrada do consumidor no estabelecimento. E a hora que ele chega no serviço, qualquer serviço de atendimento, é obrigado a fazer autenticação mecânica com o horário que se inicia o atendimento dele. Para que se comprove realmente o tempo que ele permaneceu na fila. O advogado destaca ainda que, diante de qualquer desrespeito à lei, os cidadãos devem reclamar, pois assim podem evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema no atendimento. Se todo mundo procurar seu direito, os bancos vão ser penalizados 1, 2, 3 vezes. E é aquela coisa, né? Dói no bolso, às vezes, que a multa não é baixa, é o valor de 100 o FM. E em caso de reincidência, 200 o UFM. A UFM hoje está no valor de R$ 84,74, então o valor é bem alto da multa. E com certeza eles vão aprimorar o atendimento ao invés de estar infringindo a lei. Tem o finalzinho da apresentação. Agora são tópicos e notícias. Tá? Volta um pouquinho. PROCON, Autolotérica Marabá. POS tem de oferecer conforto ao usuário, sem fila sob sol e chuva. Isso, autuação já. Banco ignora o tempo das filas. Isso da 2008. POA, que eu citei, né, que já existe a lei desde 97, nunca tinha sido cumprido e começou a ser cumprido em 2008 isso. Próximo. Londrina quer multar as lotéricas para atendimento demorado. Casas lotéricas serão fiscalizadas para cumprir lei municipal sobre tempo de espera. Paraguaçu Paulista. Pode passar.
Isso é uma publicação do PROCON que teve. E eles estão fiscalizando também as agências e autuando para onde existem as leis para lotéricas e bancos. Pode ir para o próximo. Uma juíza condenou a casa lotérica por descumprir a lei de filas. Já é um caso judicial, já não é nenhum caso de multa. Aqui é uma publicação também, filas em bancos, casas lotéricas, correios estão com os dias contados. São leis, uma lei também no município de Jacundá, no estado do Pará. Pode ir para o próximo? Acabou. Então, isso é algumas coisas que estão falando, não é exclusividade de Barretos essa lei, já existe em outros lugares, já estão aplicando. Existe exigência de segurança armado já em algumas cidades, porta giratória, não só o vidro blindado na frente do caixa, mas inclusive aquela parte de baixo onde o caixa fica, ser blindada. Câmeras para monitoramento interno e mais uma série, água é normal, banheiros, inclusive para deficiente físico. Tá? Então, não é novidade para Barretos isso, não. Então, se a gente começar, estamos indo já no caminho que outras cidades já tomaram. É bom salientar que aqui em Barretos, e como bem, por isso nós tivemos a sensibilidade de fazer a audiência pública, porque nós conhecemos, por Barretos ser uma cidade de médio porte, a gente conhece todos os donos de lotérica, funcionários, e a gente sabe que se atrelasse a lei das lotéricas à dos bancos, a gente quebraria as lotéricas barretenses. Não é esse o intuito, de maneira alguma. Não queremos isso de maneira alguma. Nós queremos tentar solucionar o problema, mas também não queremos, não da forma que o representante do PROCON falou, que nós não podemos ter dó. Não é questão de ter dó, mas é a questão de realmente chegar num ponto de equilíbrio, tanto para as casas lotéricas. Nós não podemos, como o próprio Elvis falou, Elvis falou, que o banco, às vezes, sem ele colocar nem funcionário, ele ganha mais do que a casa lotérica ganha para receber a conta e pagar o funcionário, né? Então, é tudo uma questão, e acaba aqui, nós temos aqui hoje o gerente da Caixa Econômica Federal, e eu quero agradecer muito a vinda, que é a pessoa que pode estar nos fazendo essa interlocução para o aumento, que eu vejo que a questão é a falta de aumento de terminais, né? A questão, quando você autoriza uma licitação, a Caixa Econômica Federal está preocupando apenas no visual, né? no layout da caixa, da casa lotérica, mas não está preocupado com o cidadão, que é o espaço físico para essa pessoa ficar ali, a necessidade básica dessa pessoa que vai permanecer no local. Então, umas coisas que a gente pode, através da lei, para essas próximas que vão sair, já está melhorando essas casas lotéricas, tá bom? Agora lá o pessoal que está com o Anderson ali. Boa noite para todos. Eu concordo com o que o Juninho acabou de falar, concordei com o Nabem, falou, foi muito bem feito. Não concordei contigo, o representante do PROCON. Meu irmão, o Nabem sabe, o Mussa sabe, foi diretor do PROCON. Teve algumas desavenças na época, ela procurou equilíbrio, até surpreendeu-me, porque ela tem um poder muito forte de fogo, você entendeu? É uma pessoa que é muito, assim, espontânea. E lá dentro eu vejo que você não está sendo espontâneo na hora que você fala as coisas. A cidade nossa é complicado, você tem que ver os dois lados. Barretos não tem fortuna para quem tem mercado, certo? Economicamente dizendo. Para se impor uma lei dessa aqui, tá? Para multar o pessoal, não estou defendendo eles não, estou defendendo a minha cidade. Para multar eles diariamente, o que vai acontecer, você entendeu? Vai quebrar eles mesmo, foi o que o Juninho falou. No caso, é um problema federal, não é nem do representante da Caixa de Barretos, é do governo federal, na hora que propôs para eles, para não ter que fechar as lotéricas por falta de aposta, certo? E para continuar recebendo o que o governo recebe num prêmio, que ele fica com 70% e dá para o premiado só 30%, certo? Então você, que é representante do PROCON, você tem que ter o bom senso.
de instruir a população que tem o banco também e que tem outros pontos também. A população é mal instruída no caso. Ele prefere ir na casa lotérica por vício. A casa lotérica é mais fácil. Eu moro aqui no Rosário, eu vou lá pagar minhas contas. Eu já fiquei na fila, você já me viu várias vezes lá. Nunca reclamei. Às vezes eu estou para sair de viagem de manhã cedo, chego lá esbaforido, a fila está grande, eu tenho que pagar a conta, tenho que ficar lá. O banco está fechado, se o banco tivesse aberto, eu ia no banco. Quando passou as farmácias a receberem conta de luz, eu não apareci mais lá. Eu voltei agora porque eu pago a luz e o telefone lá. Você entendeu? Então, a pessoa tem que ter o bom senso. O aposentado não faz nada, mas reclama. Mas ele tem outros lugares para ele receber. Ele recebia em outros lugares. Por que ele não vai no mesmo lugar? A fila está grande, vai em outro lugar. Ah, eu não tenho carro. Vai a pé, vai de ônibus. Entendeu? Eu sou consumidor. Eu não sou nenhum empresário. Então aqui tem que ter o bom senso. Até que, enfim, a Câmara nossa teve o bom senso de fazer essa reunião. E já foi aprovado 2 vezes coisas erradas aqui que deu problema. E problema gravíssimo, principalmente para os próprios vereadores. Eu só acho que você, do PROCON, que está sendo diretor, não sei se é o diretor, se está de representante, não sei quem que é o diretor lá hoje, vocês deviam de se organizar um pouco mais quando tivesse esse tipo de reclamação lá. Tá, existe a lei do federal do consumidor, existe. Ela tem que ser respeitada, tem. Mas espera lá, tem seus trupelos também. Não é bem por aí. Não é porque você acha que vai ter obrigação, igual você falou, que tem que sair daqui com alguma coisa, é simples. Eu sou consumidor. Eu estou falando aqui como consumidor. Eu tenho 46 anos também, posso me considerar uma pessoa idosa. Depois dos 40 a gente é idoso. Certo? Então vamos lá. O representante do sindicato dos bancários me surpreendeu. Ele teve o bom senso de mostrar os 2 lados da moeda. Você entendeu? Em Poá, vocês esqueceram, mas eu sou Testinha, que é o atual prefeito lá, cliente do pessoal que eu trabalho com pesquisa, ele revogou a multa que teve lá. Você entendeu? Então, veja bem, é uma cidade pequena também, só que tem quase o dobro de arrecadação de Barretos. Tem um comércio muito mais forte que aqui. Você entendeu? Então, veja bem, você tem que ter o bom senso também de não pressionar os vereadores, você entendeu? A montar uma lei por mero capricho está sendo isso. Eu acho. Vocês vão me desculpar o que eu falei, mas eu acho. Não estou te desafiando pessoalmente, eu estou falando que está tendo mero capricho. Tá? É uma lei federal, eu sei o número da lei, eu sei tudo que você pensar. Só que tem coisas, por exemplo, se eu for me queixar do SAI lá, vocês não aceitam. Se eu for me queixar da Força e Luz, piorou ainda. Se eu for me queixar do Banco Itaú, do Bradesco, que está cobrando 6% ao mês, e eu estou querendo quitar um financiamento, e não aceito 6%, vocês reclamam, falam que é 6% mesmo, que já tem acordo. Isso que vocês eu acho que deveriam ver. Você entendeu? Não fila. Tá ok? Porque consumidor é quem compra, não o que está na fila, porque o que está na fila está pagando. Então vocês, consumidor para mim é quem compra. Tá bom? Então consumidor, essas leis brasileiras teriam que ser revistas também. Boa noite, me desculpa aí, tá? As palavras aí do cidadão, só falou e foi embora. A gente está aqui para falar, para ouvir também. A democracia é muito importante por isso. Talvez tenha interpretado mal aí as minhas palavras, porque eu fui a favor das casas lotéricas, porque a estrutura dela não tem condições, né, de atender adequadamente. A nossa preocupação é essa, que atenda adequadamente aos consumidores. E ninguém falou nada de impor, fazer lei. Eu só deixei bem claro isso, que é a estrutura. A gente tem que discutir isso. E não pode inviabilizar o negócio das casas lotéricas também. E tem que saber se vai ser só lotérica ou vai ampliar. Tem que ter esse bom senso aí para não gerar problemas futuros. A gente vai regulamentar a lei para quem?
para uma casa lotérica apenas? Não. Hoje tem vários outros tipos de atividades que fazem ali. Então é um problema maior. Apenas isso, acho que algumas palavras ali foram equivocadas, né, por interpretação. Mas a preocupação é essa, é com os consumidores e com as pessoas. O Clóvis tinha pedido a palavra. Depois eu... Tá ligado, senhor presidente, amigos, a maioria dos senhores são todos meus amigos, boa noite. Eu sou Clóvis Veloso de Queiroz Filho, sou um idoso, faço questão de frisar. Tudo que foi dito até agora, e faço um alerta à sua excelência, que o senhor poderá cometer o crime de omissão. O senhor e essa Câmara. O Estatuto do Idoso está em vigor desde 2003, há 9 anos. Dizer que não conhece o Estatuto do Idoso, aí não cabe a mim, um idoso, concordar que a lei não seja cumprida. Paliativos, ser bonzinho, concordo plenamente com o menino aí, o senhor representante do PROCON, não é destruir a lotérica. Agora, fazer média aqui nos pronunciamentos, eu também não concordo. Se for levar a sério, e eu, na minha parte, como cidadão idoso, eu vou exigir e vou representar contra quem quer que seja, inclusive contra essa casa. O senhor, como presidente da casa, no meu entendimento, essa ata dessa sessão deverá ser encaminhada ao Ministério Público, pois que está afetando o idoso, está afetando o deficiente físico. E a lei é clara, o senhor tem que comunicar, o senhor tem que denunciar. Está na lei, não fui eu que inventei. Então, 8 anos, 9 anos é o suficiente. Será que não se adequaram? Por quê? Porque estão acreditando na impunidade. Vamos quebrar o galho, vamos resolver de outra forma. Não podemos prejudicar. Não fui eu que fiz a lei. E vou dizer ao senhor, recentemente eu assisti uma entrevista do senador Paulo Paim, que é o pai do Estatuto do Idoso. E foi perguntado a ele por que o Estatuto não era cumprido. Ele olhou no repórter, deu um sorriso e simplesmente respondeu: não vou me esquecer nunca mais na minha vida, porque a população não se apropria do Estatuto. A lei foi feita para cumprir. Agora, se essa casa de lei não exigir o cumprimento do Estatuto, não só do idoso, como o do deficiente físico, o do consumidor, aonde nós vamos parar? Ela tem que ser cumprida e o senhor vai ser responsável. O senhor pode cometer o crime de omissão, o senhor sabe bem disso. Então, as casas lotéricas, eles merecem respeito? Lógico que sim. Agora, que eles têm que dar um atendimento condigno, e vou agora referendar as palavras do representante do Sindicato dos Bancários. A lei está sendo burlada. Não é caixa exclusivo, caixa preferencial. Não pode, está burlando a lei. O idoso, a gestante, o deficiente físico e a pessoa com criança de colo, não é criança no colo, criança de colo, tem prioridade. Não interessa se eles não têm espaço físico, ele tem que se adequar à lei. Como exemplo, me perdoe quem tem lotérica, deixaram uma brecha, esse cidadão que vai abrir lá no Pio 12 vai estourar de ganhar dinheiro, porque é questão cultural. Quando você vai numa cidade de fora, é aquilo que o brasileiro chama, vou fazer uma fezinha. Aquela lotérica do Pio 12 vai faturar mais que todos os demais. Eu faço uma aposta antecipada. Então fica aqui também um alerta para os senhores da lotérica. Cada idoso que for discriminado, e o senhor também da Caixa Econômica, que até pouco tempo era tudo em cima lá, era uma afronta ao idoso e ao deficiente físico, tem uma lei paulista, dá 500 UFEST. Hoje seria aí na faixa de R$9.000 de multa por pessoa. E eu serei um que vou provocar o cumprimento dessa lei.
Chega de deixar, deixa para lá. Mas é sempre aquela tese, geração de emprego e renda. Mas geração de emprego e renda? E eu sempre brinco. Então, vou fazer uma fazenda de maconha. Quanto emprego eu dou? Apologia, né? Me perdoe a colocação, mas é um exemplo. Então, nós não podemos continuar nessa história. Tem o Estatuto do Idoso, é para ser cumprido. Tem o Estatuto, tem a Lei do Consumidor, é para ser cumprida. Agora, quem não se adequar, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos ter que mudar a lei, destruir a lei. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. Com a palavra, o senhor. Por favor, só fala o nome e a... Boa noite. Eu sou Valdir, diretor de sindicatos bancários e sou há 30 anos funcionário do Bradesco. Queria falar um pouquinho sobre o horário de atendimento dos bancos. Esse horário, na década de 80 para trás, 88 para trás, eu entrei em 82, os bancos atendiam das 8 até as 5 horas da tarde, a questão que o Mussa colocou. Isso aí era um ponto que desafogaria as lotéricas. E depois que nós conseguimos o horário de 6 horas para os bancários, ficou um tempo fazendo 2 turnos de trabalho. Aí os bancos aproveitaram essa oportunidade e começaram a abrir as agências essas 5 horas. A questão que vocês estavam falando nos grandes centros, que os bancos abrem 11 horas, mas eles abrem 11 e fecham às 4. Então não aumenta o tempo de atendimento. Às 11. Os grandes centros é às 11. Das 9 às 4? Só na Caixa, então. Sei que é uma coisa mínima. Não, agora, é uma hora, nas cidades acima de 200 mil habitantes, elas abrem 1 hora antes e fecham 1 hora depois em relação a Barretos. É 1 hora apenas? 1 hora só. Então, e essa reivindicação de 2 turnos de trabalho já é uma reivindicação antiga dos sindicatos bancários, né? Que a gente vem tentando aí, que o banco realmente tem esse lucro exorbitante aí. O Bradesco mesmo, agora nesse último semestre, ele lucrou 6 bilhões, o Itaú 9 bilhões. É dinheiro que não acaba mais. E ele poderia colocar mais atendimento lá, fazer esses 2 turnos, não tirando o serviço das lotéricas, né? Porque hoje vocês estão vendo aí, vi falar que é o ganha-pão da lotérica. Mas desafogaria, né? E o banco está indo na contramão disso aí. Lá em São Paulo, principalmente, eles estão pondo todo mundo para os caixas eletrônicos. Lá dentro só atende cliente exclusivo. E está diminuindo cada vez mais os bancários. E também está vindo aí tem um outro tipo de pagamento aí de agência, que o Banco do Brasil está abrindo, que é o Pague Fácil, que é um ponto de pagamento grande. Já em algumas cidades já está tendo já esse tipo de atendimento aí, que são os correspondentes bancários. E isso prejudica os bancários também, é uma luta grande, porque os outros, eles jogam para os terceirizados, o salário é 1/3. E os bancos ainda acabam lucrando ainda muito mais, e sendo que o serviço dos bancos seria atender a população. Só que para isso aí mudar, os bancos dominam a mídia, não tem jeito é muito difícil. A luta, o sindicato nosso é forte, é o sindicato de luta, junto com São Paulo, com os grandes sindicatos, e a gente não consegue isso aí. Já é uma luta de mais de 13 anos aí que a gente vê. Todo ano coloca isso aí na minuta. É uma coisa fundamental, coloca, mas não passa. E eu estou achando que vai ter que ser pro lado das lotéricas mesmo aí, aumentar a lotérica, porque para aumentar o atendimento bancário está difícil. Obrigado. Mais alguma pessoa que gostaria de falar? Pois não. Boa noite, meu nome é Anderson, tá? Eu faço parte do grupo Barretos que Ninguém Vê, sou administrador lá. E eu só gostaria de parabenizar os vereadores aí, tá? O tenente também, os representantes das lotéricas e do banco também. E, primeiramente, eu só vou fazer uma colocação aqui que o pessoal escolheu a pergunta para fazer aqui. Foi o seguinte: o rapaz quer saber se o município está tão interessado em acabar com isso, que seria as filas, se ele vai oferecer algum incentivo para que eles procurem, então, prédios maiores, caso se for decidido assim. E outro ponto de vista, eu também quero falar o seguinte: sobre as leis dos bancos que tiveram, eu tive uma oportunidade semana passada de trocar um cheque,
tá? E aquilo para mim foi como assim, eu mexo com computador, é como se fosse hackear uma pessoa. Porque eles estão burlando o que foi pedido na senha. Porque eu fiquei 1h30 lá na reciclagem, na triagem. Na hora que eu entrei e peguei a senha, eu fui atendido em 5 minutos. Eu olhei na cara do caixa e falei assim, nossa, parabéns. Entendeu? Isso aí machucou bastante, porque eles estão burlando. Aquilo para mim é burlar uma lei. É o que eles estão fazendo, que foi inclusive que o presidente do sindicato, os bancos, eles estão fazendo uma triagem nas portas, antes de adentrar a lotérica, triando a pessoa, pedindo o banco. Porque a partir do momento que a pessoa adentra a lotérica, o banco, e pega a senha, começa a contar o tempo. Deu-se os 15 minutos ou os 25 minutos, conforme lei estabelecida, e não foi atendido, automaticamente a pessoa liga para o PROCON vai e faz a autuação em loco, já faz a autuação no local. Se o banco já for reincidente, essa multa já pode ser de começar a partir já de R$64 mil. Então, passaram vários bancos, tomaram essas multas, e agora eles passaram a fazer essa triagem, que é uma maneira de estar burlando realmente a lei, e é que nós estamos. E aí, o que eles fizeram? Começaram a mandar as pessoas para as lotéricas. Aí, paga na lotérica, vai no correspondente bancário. O que aconteceu? As lotéricas estão sobrecarregadas. Você imagine semana que vem, que nós vamos ter uma quinta-feira, sexta-feira santa, e uma segunda-feira com quinto dia útil. Vocês querem que a gente vá tirar fotos e ver como vai ficar as lotéricas na segunda-feira depois da Páscoa ou não? Vocês já imaginaram? Mas vamos torcer que a Mega Sena também acumule para ajudar essas 2 semanas. Vocês já imaginaram? Então, realmente, o que o Anderson falou. Não, e caiu o sistema, né? Aí pronto, acabou. Então, o que o Anderson falou é muito pertinente, está acontecendo. Nós já recebemos essa denúncia. Nós vamos, inclusive, já fizemos a solicitação junto com o Marco Antônio, que é o presidente do sindicato, para a gente fazer uma reunião com os gerentes de banco, porque realmente está acontecendo isso. Alguns bancos privados, se eu não me engano, o Bradesco está fazendo isso. O Banco do Brasil está fazendo. O Banco do Brasil aconteceu comigo. Está fazendo isso. E tem mais alguns bancos que estão fazendo isso para burlar a lei e não deixando a pessoa adentrar e retirar a senha. E aí tenta fazer com que a pessoa ou utilize o caixa eletrônico ou vá procurar uma casa lotérica ou um correspondente bancário. Juninho, em relação essa, eu achei muito boa a colocação da prefeitura, de repente, dar um incentivo, né? Inclusive, eu acho que pode ser encaixado no Proindeb das lotéricas, tentar achar um espaço físico maior, com maior segurança, e o investimento que, se for feito, ser encaixado no Proindeb, que é uma lei que já existe municipal, de poder estar se dando isenção de IPTU para essas empresas por até 7 anos, pelo que ajudando a amenizar um pouco os custos de implantação de novas lotéricas, de novos espaços físicos para essas casas. Só para reiterar na parte do banco, até que o senhor estava falando ali, na triagem não importa, tá? Se é grávida, se é idoso, se está com criança no colo, não tem isso. Você entra na fila e fica ali 1h30. Aí eu reparei, fiquei nisso, tirei foto, filmei, tanto que até o segurança ficou nervoso, mas eu filmei e falei, vocês estão burlando a lei, eu tenho direito de fazer isso. Tá? E qualquer coisa eu tenho isso. Obrigado. O Existo de falar? Quem? Vamos lá, Ricardão. Boa noite. O que eu queria mais comentar é sobre que a hora que eu estou no Banco Colômbia Federal, o problema é a porta. Eu queria passar para o PROCON que não tirem, que tem cidade de fora tirando as portas giratórias. Se tirar as portas giratórias do banco aqui, aí você vai sentar, vai aumentar o número de assaltos que tem. Que você entra com arma lá dentro, lá no banco, a porta já vai travar automaticamente. Que o celular ele para, ele bloqueia, que ele tem metal. Eu queria saber se vai aumentar a fiscalização favorável sobre as portas giratórias no PROCON. O Ricardo, na audiência pública aqui hoje, nós estamos discutindo a questão das lotéricas
nós não estamos discutindo a relação dos bancos, das portas giratórias, mas fica como sugestão. Inclusive, se eu não me engano, foi protocolado aqui nesta casa um projeto de autoria de um vereador pedindo para que se extinguir as portas giratórias no município de Barretos. A gente, por obrigação, acaba protocolando esse tipo de projeto, mas eu acho que é um projeto que vai contra a segurança que já foi implantada nos bancos. Eu acho que é um retrocesso você retirar as portas giratórias. Pois também, viu, Juninho? Que as lotéricas também possam estar colocando porta giratória. Essa aí foi também vai aumentar. Foi uma das propostas que nós fizemos para as próximas lotéricas, novas lotéricas, quando for fazer a padronização, tentar fazer um espaço mais amplo e já com todas que sirva de modelo. Eu não sei se isso pode ser de baixo para cima ou tem que ser de cima para baixo, como diz o ditado. Eu não sei se de repente pode ser caso a caso, Barretos, pode-se tentar fazer uma agência modelo que sirva de modelo para outras agências, para o Brasil todo. Eu acho que poderíamos tentar ser pioneiros aqui e de repente agora o pessoal da São Benedito que vai montar lá no Lavradores, ou até essa que vai montar no Pio 12, fazer uma lotérica modelo para que sirva de exemplo, né? Para que a gente possa tentar, a partir desse projeto, copiar esse projeto e implantar em toda a cidade, e as cidades que quiserem copiar isso aí, que sirva de exemplo para as outras também. Uma pergunta para o Tenente. Tenente, diminuiu quantos por cento em relação ao assalto a banco aqui na cidade, mais ou menos? Frugério, Tenente Frugério, por favor. Bom, esse tipo de ocorrência, né, assalto a banco, você quer dizer o roubo a banco mesmo, Isso. o roubo à mão armada, né? Isso. A gente vai diferenciar aí o roubo do furto. O furto a banco a gente teve casos. Todo ano a gente tem algum caso aí de furto a banco. O roubo a banco já é uma modalidade muito mais rara, principalmente em Barretos. É uma ocorrência muito rara de acontecer, o roubo a banco. Né? Qual das portas, né? Com certeza a porta giratória realmente inibe muito o roubo. A retirada da porta giratória realmente facilitaria muito mais o roubo a banco. O banco, por si só, é uma unidade que possui muita quantia em dinheiro, e isso realmente favorece aí a iniciativa de meliantes, aí de delinquentes para fazer essa prática. A porta, com certeza, inibe bastante o roubo. Juninho, muito obrigado, Juninho. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Existo. Vou pedir para dar uma palavra. Senhor presidente, autoridades presentes na mesa e a população aqui no plenário, eu estou acompanhando atentamente essa discussão e entendo perfeitamente o que motiva o senhor presidente, o vereador Guilherme, a pensar em um projeto dessa natureza. E quando pensa um projeto dessa natureza, e chama-se uma audiência pública, se demonstra um caráter de democracia que é muito importante na referência com esse assunto. Eu quero dizer para o senhor presidente que precisa ficar bem claro que banco é banco, lotérica é lotérica. Banco, nós estamos falando de banqueiro, nós estamos falando da cobrança de tarifas, da cobrança de mensalidades para manter a conta corrente, da venda de produtos das diversas áreas financeiras, seguro, capitalização, etc., etc., tá certo? De altos lucros e de pessoas abastadas e que mandam no mundo, né? Eu até louvo a iniciativa, a intenção de Vossa Excelência em procurar a FENABAN, tá certo? É uma atitude ousada, porque até a presidente da República tem dificuldade de procurar a FENABAN, né? A gente está assistindo aí pelos jornais, pela TV, o fundo, a banca internacional, ou seja, o conjunto dos banqueiros, acaba
intervindo no país, na Grécia. Hoje teve mais uma atitude lá, uma exigência do FMI, do Banco Mundial e dos investidores que comandam a roda do mundo, no sentido de que a Grécia tem que reduzir mais 245 milhões de euros. Então, imagine, se eles têm todo esse poder, e aqui no Brasil não é diferente, como é que nós vamos conseguir fazê-los quebrar uma regra que eles conseguiram impor em um momento que o país vivia uma política neoliberal que se preocupava pouco com a população e que reduziu a jornada, o horário de atendimento. A jornada de trabalho é um caráter secundário. Então, meu querido presidente e amigo Juninho Leite, é uma tarefa inglória na minha humilde opinião. E, a partir dessa constatação, nós temos que resolver a situação em Barretos. De um lado, nós temos a população que, às vezes, em determinados dias do mês, demora, tá certo? Para ser atendidas. Assim como demora nos postinhos de saúde, assim como demora em qualquer outra repartição pública municipal, para a gente trazer um exemplo bem coeso. Qual postinho de saúde que tem, abre de manhã e que você tem ali uma dúzia de cadeiras para as pessoas que chegaram às 5, às 6 horas, poder sentar e ficar confortavelmente instalado esperando? As casas lotéricas fazem melhor isso, porque elas abrem 7 horas da manhã, fecham às 7 horas da noite, num atendimento muito maior do que o banco, qualquer um dos bancos da cidade, são cada vez menos bancos, né? Podem acolher. Então, senhor presidente, louvando a atitude dos senhores vereadores que tomaram a iniciativa, eu gostaria de fazer uma proposta, porque no início o senhor disse que havia a intenção de criar uma comissão, conversar, negociar, né? Então, depois, posteriormente, me preocupou, porque Vossa Excelência disse que tínhamos que sair com alguma coisa daqui. Então, eu acho que nós precisamos esclarecer isso. Na verdade, a resposta à sociedade, os dois nobres vereadores, o presidente da casa, o vereador Guilherme de Ávilas, já deram chamando essa audiência pública. Eu gostaria de dar uma sugestão para o senhor presidente, para que ele encaminhasse a reunião para o final, porque está todo mundo se tornando repetitivo, de dar um prazo de 60 dias para que os agentes lotéricos, em conjunto com o representante da Caixa Econômica Federal, aqui na cidade, que é o nosso gerente, o Luiz Antônio, fizessem uma avaliação mais apurada no sentido do que pode ser melhorado e do que é razoável também, porque há coisas que se pretende, que foi falado e que não é possível que aconteça. Dentro desses 60 dias, com esse retorno, Vossas Excelências poderiam encaminhar essa questão do grupo de trabalho para discutir isso. Porque, volto a repetir, senhor presidente, o empreendedor lotérico não é banqueiro. A sobrevivência da família deles, é o grande caso dos lotéricos de Barretos, depende desse negócio que ele tem. E eu tenho certeza que é preocupação dessa Câmara Municipal, é preocupação de todos os cidadãos, fomentar que mais pessoas entrem para o comércio, entrem para a prestação de serviço, enfim, que se encaminhem para ter uma renda e que é o caso desses proprietários de lotérica. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiro Existo. Gostaria muito de agradecer as suas palavras. Às vezes eu não entendo muito bem. Febraban e tem a Fenaban. E a outra? Entendi. Tá certo. Eu falei da Febraban, né, que é a sindical. Entendi. É isso aí. Quando eu disse que a gente tem que tomar alguma decisão,
Eu acho que só da gente montar já um grupo de trabalho, né, montar uma comissão com representantes das casas lotéricas, sindicatos, vereadores, população, já é um começo. Algumas coisas paliativas que não é difícil, as casas, mas eu senti essa dificuldade pela falta de terminais. Não adianta eles colocarem mais funcionários, porque eles não têm terminais para esses funcionários operarem. E de repente ainda tem esses terminais e ainda cai o sistema. E, enfim, é complicado. Eu senti realmente. E nós, em maneira alguma, em tempo algum, em nenhum momento, nós tivemos a intenção de tratar os donos de lotérica como banqueiros. Se fosse para fazer assim, bastava a gente ter acrescentado eles no artigo da lei, e aí sim teria inviabilizado e teria. Por isso nós chamamos essa conversa amigável, para tentar solucionar alguns pontos. Já tivemos alguns avanços aqui que nós já ficamos sabendo hoje, através do gerente da Caixa Econômica Federal, que é a liberação de mais 2 casas lotéricas para o município de Barretos. Fizemos a solicitação de novas padronizações para as novas construções, para que ele possa levar isso para o seu superintendente, que deve ser São José do Rio Preto, né, pedindo para que Barretos se padronize melhor já essas casas lotéricas, não pensando só no layout das casas lotéricas, que é o vidro, mas sim a padronização para a população que vai se adentrar, com guichês, com senhas, com bancos, com banheiros, com um bebedouro de água, coisas simples. E se futuramente for possível, inclusive uma porta giratória. Saímos daqui com uma proposta que a gente pode também estar tentando levantar, que as antigas lotéricas, que já estão há muitos anos, que estão em espaços reduzidos, que possam ter incentivos da prefeitura através de isenção de impostos, para que possam ampliar as suas instalações através da lei do Proindeb, que possa estar ajudando que eles possam ter um espaço mais adequado, né? Enfim, por isso que nós estamos, são algumas das, e a questão do tempo, que a gente vai tentar ver agora, vamos monitorar esses 60 dias aí, acolha a sua. Então tudo que foi dito aqui está constado em ata, e a gente vai estar analisando. Vamos acolher também a sua sugestão de estar monitorando esses 60 dias, aí, ver como vai ficar as coisas, esperar essa nova inauguração dessa lotérica e fazendo as reuniões, né? E de imediato eu gostaria de pedir a todos os donos de lotéricas, se possível, o mínimo de comodidade para as pessoas que estão ali em dia de filas muito grandes ali e tal, tentar ali acolher, chegar na fila, viu uma idosa que está, vamos chegar aqui. Questão mesmo daquela coisa de cidade, que a gente é uma cidade acolhedora e tem que acolher as pessoas. Infelizmente o banco está fazendo essas triagens, está jogando as pessoas para as lotéricas, e daqui também eu gostaria de pedir já publicamente para que o PROCON pudesse fiscalizar essa triagem que está sendo feita nas portas dos bancos, tá? Então eu gostaria de pedir já aqui para o representante do PROCON que fizesse a fiscalização, que proibisse, que inibisse essa triagem, porque eu acho que não é permitido, eu acho que isso é inconstitucional, você proibir uma pessoa de adentrar para ser, hoje, para você ter uma ideia, o atendimento dos call centers, você tem 30 segundos para ser atendidos, né? Então você chegar ali e segurar uma pessoa por 20, 30 minutos fora da agência, eu acho que isso não pode acontecer. Então eu gostaria de pedir uma fiscalização mais rigorosa do PROCON, porque eu acho, e nisso eu discordo de Vossa Excelência, já foi presidente dessa casa, os bancos, eles são todo poderosos e tal, mas a hora que veio 1,5 milhão de multa para eles pagarem aqui o ano passado, eles chiaram. Eles chiaram e estão chiando até hoje. E pagaram. E está vindo mais 1 milhão de multa. Então, por banqueiro, a única coisa que eles não gostam é de ter que pagar e gastar. Então, se a gente aumentar essa fiscalização, aumentar as multas, desde que não prejudique os funcionários, eles vão chegar um momento que eles vão ter que aumentar essa jornada de trabalho, vão ter que contratar mais funcionários, e aí vão dar um atendimento melhor para a população, tá? O representante do programa vai dar uma palavrinha, e eu peço para o Guilherme ficar aqui 2 segundinhos para que eu possa dar. Quanto à triagem que foi falada, eu já protocolei aqui um ofício para regulamentar essa triagem, porque as filas ficou fácil agora,
a gente fiscalizar, porque a gente tem um mecanismo que é o bilhete de senha. E na triagem não tem esse mecanismo. Então, eu já protocolei um ofício para discutir o assunto, para ter um mecanismo para não ter essa triagem, ou banir a pessoa entrar direto, ou ter algum mecanismo. Então isso aí já foi encaminhado para uma futura discussão, porque isso tem que acabar, porque realmente na prática está acontecendo que o cidadão ali que está representando a rede social, e realmente isso acontece. E nós estamos preocupados com isso, e as medidas já foram tomadas. Mas precisa de um mecanismo, porque não é só chegar lá e qual que vai ser a prova que você vai ter. Igual o bilhete de senha, é um mecanismo muito simples, a gente colocou, instalou e provou e está fácil. E a triagem, como é que faz? É fácil a gente falar, não, tem que fazer isso, tem que fiscalizar, mas tem que ter a lei, tem que ter os mecanismos para deixar tudo bem claro. E isso aí já foi protocolado aqui nessa casa. Bom, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Senão, nós vamos deixar a questão da proposta do exílio de 60 dias. Complementação, se for Sim, permitido. Clóvis. Não, tem problema. Boa noite, meu nome é Celso Branício, eu represento a PPP e também sou usuário da rede social, né, do Anderson, né, Barretos que ninguém vê. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Guilherme, né, ao Juninho, ao Legislativo em geral, de ter marcado essa audiência para o período noturno, coisa que geralmente não ocorre quando é feito pelas secretarias do Executivo. Então isso facilita muito mais a participação popular, né? A gente poderia ter mais gente aqui, a gente sabe, mas pelo menos se fosse de dia, certamente não teria nem a metade do que veio hoje. Bom, quanto a essa questão, eu gostaria apenas de saber do representante do PROCON se não é possível multar, que a gente viu aqui que é inviável nas lotéricas, que acho que como lotérica o problema não é dos jogos, né, mas sim do correspondente bancário, que acarretou mais trabalho para eles e hoje é inviável, né, atender bem a população, como a gente viu. Então, acho que seria duas soluções, né, aumentar a quantidade de lotéricos, né, porque já correspondente, como o gerente da Caixa disse, a maioria não tem interesse, e aí precisaria ver também com o gerente da Caixa se é possível, né, se teria essa autonomia dele, ou se seria de Brasília, de aumentar a quantidade, como o padre disse aqui para o Barretos 2 e o Cristiano, né, que pelo menos essa área ali do Bom Jesus, né, que representa quase a metade da cidade, da Zona Leste, já ficaria resolvido, né? Se tivesse uma no Cristiano e mais uma no Barretos 2. Mas como lotérica, né, como a gente viu. Agora, quanto ao PROCON, eu acho que poderia, então, já que esse serviço é delegado e é controlado, as outorgas pela Caixa, então que se multasse a Caixa como corresponsável direto por isso, né? Acho que cada vez que houvesse alguma irregularidade, como o Clovinho citou, a maioria aqui acho que até esquece essa questão do desrespeito ao idoso, né, e ao deficiente. Toda vez que houvesse esse tipo de infração, né, de tempo, principalmente com esse tipo de população, né, mais carente, com uma situação mais debilitada, que fosse multado, então, proporcionalmente, assim como os bancos, né, a Caixa Federal, já que é a responsável direto nesse caso, né, e não necessariamente as lotéricas, que não teria como marcar com isso. Eu acho que seria uma maneira, pelo menos, de tentar diminuir essa situação, e a solução, eu acredito que a médio prazo seria de aumentar mesmo o número de lotérica, né? Aí não sei até que ponto o gerente aqui teria autonomia sobre isso. Eu gostaria que ele comentasse exatamente sobre isso também. No que diz respeito aí a autuar a Caixa Econômica Federal, quando o fiscal chega no local, no estabelecimento, é autuado o CNPJ daquele local, que seria a casa lotérica. E então não poderia atuar terceiros, porque é ele que está prestando serviço. Mas foi aí que eu deixei bem claro, que tem que se discutir o contrato, a padronização, para não fazer injustiças com as casas lotéricas. Por isso que eu falei no começo, quem estaremos legislando para regulamentar a casa lotérica ou as casas lotéricas com outros serviços que se tornou inviável
no espaço físico e pessoal, enfim. Então, é isso que tem que ser discutido. A casa lotérica que deveria ser autuada se houvesse uma lei nesse caso. Tá? Por isso, eu dei bastante ênfase a quem os credencia e quais os padrões que eles estão utilizando, porque acaba inviabilizando o negócio da casa lotérica. É essa a nossa preocupação. Diretamente o estabelecimento bancário ali que presta o serviço, que no caso seria as casas lotéricas. Para discutir isso futuramente, aí deve se fazer uma análise jurídica, porque não poderia se autuar terceiros nesse caso específico. E por isso que eu discuti o contrato em si, para que dê a capacidade para as casas lotéricas, para que elas possam responder por si mesmas, que não é o que vem acontecendo. Acho que foi bem. Aí fica aí essa ideia para os legisladores, que a gente tem que cumprir a lei. E para a comissão aí, jurídica discutir se isso é juridicamente correto, mas a instituição fiscalizadora, que é o PROCON, aplicará a lei e autuará a quem presta serviço, que seria a casa lotérica no caso. Mas a preocupação sua é a nossa, exatamente isso, que é a credenciadora que tem que se responsabilizar pelos seus padrões, que está repassando um serviço que é excessivo para uma capacidade inadequada. Complementando? Vamos comentar que já está adiantado da hora já. Não, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de manifestação e a paciência dessa presidência e solicitar verbalmente uma cópia da ata dessa sessão, dessa reunião. E dizendo mais, eu acho que numa próxima reunião, de acordo com a programação do senhor, deveria ser convocado o Ministério Público também. Salvo engano, foi mandado o convite. Porque afeta duas entidades que ele tem responsabilidade direta, que é o idoso e o deficiente. E lamentar a falta de membros do Conselho Municipal do Idoso e do Conselho Municipal do Deficiente. São temas afetos a eles e não vi nenhum deles por aqui. Lamentavelmente, parece que o problema não é deles também, mas a responsabilidade será deles. Mas eu acho que também foi mandado convites também. Mas é lamentável. E volto a frisar e recomendar a sua excelência cautela na lei para não entrar no crime de omissão. Se o senhor verificar a lei, o senhor tem por obrigação de, inclusive, comunicar ao Ministério Público. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Clóvis. Até na função nossa de legislador e até na questão da não omissão, por isso que nós fizemos no ano passado a lei dos bancos e daí agora você pode se ver, inclusive no slide tem a fala de 2010, que foi inclusive uma fala minha, que nós já vimos que isso ia acontecer, que essa migração para as lotéricas iria acontecer e foi batata, aconteceu realmente, foi a migração para as lotéricas, né? E daí nós sugerimos essa audiência pública, e quando eu disse ano passado que nós faríamos uma reunião esse ano, uma audiência pública, eu gostaria muito de agradecer, porque várias vezes se faz audiências públicas, nós temos uma audiência pública do plano diretor, uma coisa macro, uma coisa muito importante, há cerca de 10 dias atrás, inclusive o senhor esteve aqui presente, tinha 10 pessoas, 15 pessoas presentes nessa audiência pública, que está movimentando com toda a cidade, com todo o perímetro urbano, com toda a questão, né? E hoje aqui essa audiência pública para regulamentar e para tentar melhorar a situação das lotéricas, bastante gente aqui nessa Casa de Leis, para que a gente possa chegar a um denominador comum. Gostaria muito de agradecer a todos, dizer que eu vou entrar em contato com as lotéricas, nós vamos estar aqui esperando esses 60 dias, vamos ver como é que vai se portar as coisas, vou ficar mais em contato com você, Luiz, para a gente poder
ver se há a possibilidade de abertura de novos pontos e novos terminais, principalmente, e se há a possibilidade, principalmente no Bom Jesus, de pelo menos mais uns 4 terminais no Bom Jesus e um prédio também maior, de repente do lado uma casa ao lado que vocês possam alugar ou fazer alguma coisa maior ali no Bom Jesus, porque ali é um dos lugares que está tendo mais reclamação, né? Em relação à Rua 18, a gente fica até, são pontos muito tradicionais e é onde são as maiores filas. Então ali também teríamos que ver o que pode ser feito. Estamos dispostos a ajudar, a conversar na prefeitura, tentar ver se vocês acham um local mais adequado, um prédio maior, um estabelecimento maior, para que vocês possam se instalar e de repente a prefeitura ajudar, inclusive vocês também na Submenedito, ajudar a instalar e poder encaixar isso no Proindeb para poder amenizar um pouco os custos de vocês, tá bem? Eu acho que já está terminado. Eu gostaria de solicitar depois a nossa diretoria institucional que providencie uma cópia dessa ata para o senhor Clóvis, que foi solicitado, e da anterior também, que o senhor pode solicitar, está autorizado. Nossa, o senhor vai ter a cópia da sua ata. Eu acho que ninguém mais tem nenhuma colocação. Então ficou da seguinte forma, só para a gente definir alguns pontos. Nós vamos montar o grupo de trabalho para estar monitorando, eu, o vereador Guilherme e o vereador Euripim, que estava aqui presente. Vamos pedir depois, depois eu peço para os nossos diretores entrar em contato com todos os donos de lotérica, ver que cada um pode pelo menos nomear uma pessoa para quando for ter a reunião a gente convidar para participar da reunião, tá bem? PROCON sempre presente, Sindicato dos Bancários também eu gostaria de um membro e também um membro da sociedade ou 2, 3 membros da sociedade, quantos mais, a gente vai estar entrando em contato e toda vez que tiver alguma proposta que a gente começar a esboçar o boneco de um projeto, que todos tenham ciência do que está se passando. Tá bom assim? Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Padre Everaldo, que está aqui em plena quase Semana Santa, né, Padre? Mas estava aqui sempre defendendo os direitos dos cidadãos, sempre aqui procurando a melhoria, principalmente daquele bairro que tanto necessita, que é o Barretos 2. O senhor que realmente tem sido um guardião ali do Barretos 2 e toda aquela região que tanto precisa. Agradecer ao nosso ex-presidente Existo pela presença, agradecer ao Anderson Roberto de Jesus, esse menino que vem revolucionando aí as redes sociais com Barretos que ninguém vê. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a todos que prestigiaram essa audiência pública e eu agradeço muito e todos tenham uma boa noite. Muito obrigado a todos.